Da tribuna. Então, bom dia, senhora presidenta, bom dia aos colegas vereadores e vereadoras, bom dia a quem nos assiste pelas redes, pela TV Câmara. O assunto que me traz aqui hoje é um tema que tem sido motivo de preocupação para os servidores, para as servidoras públicas municipais, mas, de modo geral, também para o Executivo, para o Sindserv, para toda a categoria, que é a questão do FAPS, do Fundo da Aposentadoria. No último dia 11, teve a apresentação nessa casa da situação que se encontra o FAPS na atualidade. Bom, na verdade, antes de entrar nessa discussão, é preciso a gente lembrar que o FAPS foi criado ainda em 2001, e de lá para cá, o governo municipal, além da sua parte patronal, tem passado valores suplementares que esse ano chegarão a quase 60%. Mas a história é um pouco mais antiga, porque, na verdade, em 2018, o Tribunal de Contas apontou alguma manipulação de dados pelo atuarial da época, e, inclusive, naquele período, o Sindicato dos Servidores também contratou uma análise e já havia alertado a Prefeitura desta questão. E, no último ano, então, apresentou-se um déficit de 1 bilhão a mais do que o imaginado. Se imaginava cerca de 5 bilhões, hoje estão cerca de 6 bilhões e 500 milhões o déficit do cálculo atuarial. Bom, este cálculo ele é um pouco difícil de ser feito, porque são vários dados, várias questões matemáticas. Mas a consequência disso, ela é bem fácil de ser entendidas. As consequências sobrecarregarão aqueles que trabalham e que contam com a sua aposentadoria, ou também aqueles que já trabalharam, já contribuíram e que correm o risco de ter prejuízo na sua aposentadoria. Primeiro, também é importante dizer que tanto os servidores como o sindicato entende que é necessário fazer essa discussão, é necessária essa discussão, desde que seja feita de uma forma responsável, com tempo, com compromisso, porque todo mundo sabe da necessidade de que tem algumas mudanças, mas que essa mudança não penalize somente a categoria. Está sem som aqui. Não penalize somente a categoria. Então, nós precisamos e podemos fazer essa discussão de uma forma que aponte alternativas. O próprio presidente do IPAM, o Flávio Carvalho, ele colocou e deixou certo que nada será feito sem uma discussão ampla nesta casa, no Executivo, com a categoria, com o sindicato. Então, nós temos certeza de que o Executivo também vai tratar essa questão com responsabilidade. No entanto, foi apresentado um conjunto de propostas onde penalizaria mais uma vez a categoria dos servidores públicos. Muito embora saiba-se da necessidade de fazer essa discussão, a conta não foi feita pelos servidores e não são eles que terão que pagar as contas. Então, eu apresento aqui várias discussões que podem ser feitas, como, por exemplo, pressão para o governo federal para que se faça algum fundo específico para os municípios, a exemplo do Fundeb. Se nós formos ver a emenda constitucional 103, ela feriu de morte os municípios, tirou a autonomia dos municípios, tirou verbas, possibilidades de verbas para os municípios,
Então, nesse sentido, nós temos que fazer uma discussão mais ampla em nível nacional. A conta também, ela não pode ser apenas paga em 35 anos, que é o prazo que a emenda 103 coloca para os municípios. A gente sabe que tem empresários que negociam seus débitos em mais de 100 anos. Portanto, os municípios poderão fazer isso. Isso ajudaria com que o percentual que o município repassa para o FAPES seja menor do que é atualmente e tenha uma melhor solução. E, por fim, já lhe dou sua parte, vereador, eu queria colocar que toda essa discussão do FAPES está inserida na reforma da Previdência e também na reforma administrativa, que deverá vir à votação nos próximos meses, ou talvez no próximo ano, a da Previdência aqui nessa casa e a administrativa em nível federal. Uma das coisas importantes para ressaltar é que nos últimos 8, 10 anos, nós tivemos cerca de diminuição de 10% de funcionários que contribuem para o FAPES. Por que isso? Porque tem sido feitas muitas terceirizações. As pessoas terceirizadas que fazem o trabalho do município, o recolhimento é para o INSS, e nesse sentido, cada vez menos tem arrecadado para o fundo da Previdência Municipal e também aumentado o número de funcionários e de servidores aposentados em comparação com o número de ativos. Para ter um fundo sanável, equilibrado, tem sido feito o cálculo de, no mínimo, 2,5 ativo para cada um aposentado. E hoje nós temos no município de Caxias 1,48 ativo para um aposentado. Então, o que eu coloco aqui é a necessidade que se busque outra alternativa do que só aumentar a alíquota dos servidores ou cobrar alíquotas dos aposentados que já se aposentaram com uma perspectiva de não pagar esse valor. Aliás, o aposentado do município, ele paga como do INSS. Acima do teto, ele paga para o fundo. O que não é pago é aqueles que recebem abaixo do teto do INSS, dos 6 mil e poucos. Sendo que, vamos ser bem sinceros, a média dos salários dos funcionários de Caxias do Sul é uma média muito abaixo. A grande maioria dos servidores e das servidoras recebem abaixo do teto da Previdência. Então, não é justo penalizar também os que já estão aposentados, os que irão se aposentar a partir desse cálculo. O próprio atuarial aqui apresentou nesse dia 11, eu não estava presente, mas eu soube, eu ouvi também, que tudo que seria cobrado dos servidores seria um sacrifício tão grande que não valeria a pena, porque não resolveria o problema. Porque do déficit de 6 bilhões e meio, isso diminuiria em menos de 1 bilhão esse déficit. Então, as alternativas têm que ser buscadas além de cortar direitos. E, nesse sentido, nós contamos com o Executivo, contamos com essa casa e temos certeza que essa discussão vai ser feita com tempo, de forma transparente e abrangendo o maior número de pessoas possíveis. Sua parte, vereador. Bem rapidinho, nesse tempo, vereadora, acho que a senhora traz um tema importante, que é a discussão sobre o FAPES, o Fundo de Aposentadoria dos Servidores aqui de Caxias do Sul. Esse fundo foi criado em 2001, os servidores contribuem com o FAPES, com a alíquota para o FAPES. A discussão é séria. Quando o FAPES foi criado, né, ele foi criado com um passivo atuarial, ou seja, de alguns servidores que não contribuíam para o fundo, porque ele não existia. Então, isso coube às administrações, às gestões seguintes, de colocar o recurso referente, né, ao patronal desses servidores que entraram no fundo de aposentadoria. Nós temos uma série de outras questões que são complexas,
que exigem uma discussão séria do Legislativo. O atuarial, como a senhora bem frisou, colocou aqui que a reforma da Previdência, na sua forma mais dura, não resolve o problema do FAPS. Por isso que são ações conjugadas. E, por fim, que a nossa bancada será contrária de que os servidores inativos, os servidores aposentados, passem a ter a alíquota de contribuição para o FAPS. Obrigado, vereadora Rosa. Obrigada. Obrigada. Encerrado o grande expediente.